Obrigado. Bom dia, irmãos, novamente. Vamos dar início com uma palavra de oração. Pai bendito, Pai querido, Deus maravilhoso. Eu acho que Felipe, acho que caiu a conexão do Felipe. Graças te damos pelo amor que o Senhor tem para conosco, graças te damos porque o Senhor é poderoso e que a todo momento possamos estar reconhecendo o teu poder, Senhor Deus, em nossas vidas. Abençoe a tua igreja, onde estiver neste momento, seja reunida, seja indo para o trabalho, seja, Senhor Deus, seja descansando, que o Senhor possa estar abençoando os teus servos, Senhor Deus, e que possamos estar sempre ligados a Ti, em oração, em estudo, que possamos estar aproveitando sempre as oportunidades ou criando-as para falar da Tua palavra, que em tudo possamos estar amando ao próximo, não esse mundo, mas ao próximo, e, Senhor Deus, que nossa meta seja sempre estar procurando salvar vidas. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão passando por necessidade, que estão aflitos, que o Senhor possa estar colocando a tua mão poderosa sobre a vida de cada um e agindo conforme a tua vontade. Obrigado, porque sem ti nada somos. Nos abençoe nesse período, Senhor Deus, de louvor, nesse período de estudo, que possamos estar cada vez mais íntimos a ti, cada vez mais conhecedores da tua palavra. É isso que eu lhe peço e agradeço, no nome precioso do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar, nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar, nessa terra celeste por vir. Vou cantar, nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. Mil venturas sem fim vou gozar. Vou gozar, nessa terra celeste por vir. Vou gozar, nessa terra celeste por vir. Amém? Tá mais um. Deixa eu ver se você está compartilhando aí. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza, quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras,
minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Amém. Aí, agora sim. Tinha me proibido, Otávio. Bom dia a todos os irmãos. A quem eu ainda não cumprimentei. Vamos dar continuidade, não é? Às nossas lições aí. Lições de Jesus fora do Sermão do Monte. Então vamos hoje passar para a próxima. Deixa eu ver se já começou a compartilhar. Está compartilhando meu desktop, espera aí. Deixa eu cortar aqui. Coloquei para ele iniciar a apresentação. Espera aí. Cadê? Share screen. Apresentação de slide. Aí, agora sim. Deixa eu só ajeitar. Porque eu deixo todas as janelinhas tudo ajeitadinhas aqui, né? Aí na hora que eu começo o compartilhamento, bagunça tudo. Uma coisa vai para uma tela, outra vai para outra. Fica uma salada aqui, né? Então, sempre tem que ter esse período aí para mim dar uma arrumadinha aqui nas coisas. Mas já estou me organizando aqui. Só um minutinho. Com emoção é melhor, Marquinhos. Pode crer, Otávio. Bom, então vamos dar continuidade à nossa sequência de lições aí. Lições de Jesus fora do Sermão do Monte. Mas antes vamos começar com uma palavra de oração. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Deus maravilhoso e eterno, Deus de poder e graça, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, seu Filho, a qual se entregou e que o Senhor ofereceu em sacrifício por nós, Pai, é que nós estamos na sua presença, Senhor, mais uma vez, mais uma manhã, gratos, Senhor. Gratos porque o Senhor usa vasos de barro e frágeis como nós, Senhor, para sermos portadores da sua palavra, Senhor. O Senhor nos enche cada um com uma porçãozinha da sua palavra, meu Deus. E agradecemos, Pai, porque mesmo nessa condição que nós temos de pecadores, de vasos tão frágeis, o Senhor nos faz portadores de algo tão precioso, Senhor, algo tão valoroso, que é a sua palavra, que passada adiante salva o ser humano e edifica a sua igreja, Senhor. Abre a nossa mente nessa manhã, o nosso coração, para que nós possamos refletir, Pai, e juntos meditar nessa palavra e que ela possa ser de edificação para a sua igreja e para cada um de nós. No nome santo de Jesus, que nós lhe agradecemos sempre. Amém. Nossa, eu fechei o olho para orar, na hora que eu abri, a janela mudou sozinha. Tem um poltergeist no meu computador. Pronto, volta para cá. Bom, então, irmãos, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Hoje nós vamos falar de tirar algumas lições de um texto aqui, do próprio Senhor de Jesus, de reflexões para a nossa vida como igreja, não é? Como irmãos aí caminhando junto como igreja, algumas reflexões.
O nosso objetivo dessa mensagem de hoje, desse devocional, é exaltar a virtude cristã do perdão, da humildade e principalmente da resolução de problemas, tá? Então, a igreja, desde o tempo que ela foi fundada até os dias de hoje, ela tem um problema que ele é comum, não é, em todas as igrejas, mas que ele é muito difícil de ser previsto ou de ser controlado, né? Que muitas vezes aí causa algumas dificuldades para a igreja como um todo aí. Alguém adivinha? Vou pedir esse chute aí, Otávio. Alguém adivinha que problema que é esse que nós temos, que toda igreja tem? É só para chutar, gente, não é para discursar, não, tá? Tô esperando um chute. Os microfones estão liberados. Ô, seu Walter, o senhor não valia, pô. As panelinhas. Também, Célia. Faz parte também, Célia. Faz parte também. É, sim. Ai, volta para cá, tela. Eu Então, não é escutei o que o seu Walter falou. os membros. O seu Walter falou os membros. Então, na realidade, esse é um problema que toda igreja tem e sempre vai ter, que é o quê? É o fator humano, não é? Porque mesmo nós tendo a palavra de Deus como nosso guia para nos ajudar na nossa caminhada, nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa, que ela é difícil, cada um tem uma história, cada um tem seus problemas, seus traumas, sua personalidade e natureza totalmente diferente um dos outros. Então, eventualmente, surgem problemas dentro da igreja que eles devem ser resolvidos ou tratados com maiores cuidados. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus abordou isso, falou disso, como nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, né, mais para frente. Mas, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, contextualmente ele estava repreendendo irmãos, né, porque eles estavam levando a juiz, os próprios irmãos, ao invés deles resolverem dentro do seio da igreja os problemas e conflitos que eles tinham entre eles. O foco do apóstolo Paulo na repreensão era o quê? Era o amor e o perdão entre a própria igreja, entre os irmãos, que eles soubessem se olhar como uma comunidade, como uma fraternidade de filhos de Deus, e que eles pudessem ter empatia uns pelos outros, né, e o amor prevalecer. No verso 7 de 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: o simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Ou seja, eles já perdiam tudo ali, perdiam tudo como cristãos, se eles o testemunho deles, eles processando uns aos outros. E ele ainda indaga, né? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Então, Paulo esperava que eles perdoassem. E, se preciso fosse, eles amargassem até prejuízos em prol da igreja, do perdão e da boa reputação da igreja. Então, o perdão, ele é uma virtude divina, ele é uma virtude de Deus. E ela também tem que ser uma virtude do discípulo de Cristo, do cristão. Porém, nós sabemos que as pessoas não merecem perdão. E não é da nossa natureza comum perdoar. A atitude humana é o quê? É sempre vingança, é uma justiça punitiva. E por isso, muitas vezes, quando o lado humano ele se aflora mais do que o espiritual, do que aquilo que nós lutamos e relutamos todos os santos dias para melhorar como cristãos, então a igreja ela pode virar um palco de contendas, fofoca, intrigas, que nem a Célia mencionou aí, falou panelinha, né? Então panelinha serve para quê? Para fazer fofoquinha, não é mesmo? Então isso também acaba culminando por causa do nossa natureza, do nosso comportamento, né? Se a gente não vigia, até mesmo reuniões de homens, eu falo por experiência própria, eu já presenciei aí que
reuniões de homens em igreja que só faltou a gente subir na mesa. Na hora de opinar ou de se colocar sobre um problema, sobre uma situação. Então, qual que é a solução que a gente tem para esses problemas? É sempre obediência a Jesus, refletindo aquilo que ele ensina sobre perdão, sobre resolução direta de conflitos e ofensas. Então, um texto que Jesus ensinou, falou bastante a respeito desse assunto, é em Mateus 18, que é o que a gente vai dar uma refletida hoje, para pensar um pouco mais sobre esse assunto. Deixa eu ver quem tá fácil para ler para mim aí. O seu Nelson parece que está com a cara mais grudada perto da tela. Vou pedir para o seu Nelson ler. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Isso. Obrigado, seu Nelson. Então, Jesus, nós vemos que o quê? Ele não responde a pergunta deles de pronto, não é? A pergunta direta deles foi o quê? Foi uma pergunta aí de ostentação de posição, né? Quem é que é o maior no reino dos céus? E Jesus, o que ele faz? Em vez de responder diretamente a pergunta deles, ele pega e mostra um modelo para eles daquele que pode entrar no reino dos céus. Ele pega e mostra uma criança. Lógico, ele não está dizendo, não está querendo dizer para eles uma criança em si, mas as características, né? Para os cristãos, os discípulos deles buscarem as características de uma criança, em primeiro lugar, para poder sequer entrar no reino dos céus. Quanto mais ser o maior, não é? Aquele que se humilhar, se tornar como a criança, mudar a sua atitude, se converter. A criança ela é o que é praticamente a maioria isenta de uma certa maldade, principalmente essa maldade que a gente tem. Então, nesse sentido que Jesus quis ilustrar para eles, trazer esse exemplo. E aí sim seria digno, aquele que fosse nessas condições seria digno de entrar. E também, lógico, aí é um exagero, né? Vamos dizer assim, ser o maior no reino dos céus, porque senão todo convertido seria o maior no reino dos céus, não é mesmo? Mas aquele que renuncia aqui nessa terra a si mesmo, se diminui, ele aumenta o seu valor e o seu galardão no reino dos céus. Porque eu esqueci agora a passagem de cabeça, né? Mas que diz que ele cresça, né? Que Deus, que Jesus Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Então, o pensamento, a intenção do cristão é sempre essa, de que Deus seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado, engrandecido, e a gente vai se diminuindo. E qualquer que recebemos como um irmão, quando ele diz aqui no texto receber uma criança, a gente entende, pode se entender aí como qualquer irmão também. E receber, a gente pode se entender como auxiliar também. Quando nós somos prestativos, nós nos prestamos a qualquer irmão, a prestar uma ajuda, a acolher, auxiliar espiritualmente, fisicamente. É como se nós estivéssemos fazendo um bem para o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é o que ele ilustra, ele deixa bem claro aqui nesse texto. Lógico, aqui ele está usando a criança para fazer essa alusão, mas a gente pode tirar esse exemplo perfeito, que como igreja, a nossa preocupação sempre tem que ser no próximo.
e sempre se preocupar com o bem-estar de todos os irmãos. E estar por último e se humilhar são coisas que agradam a Deus. Por incrível que pareça, isso vai contra a nossa natureza humana, principalmente quando a gente é desprovido, de certa maneira, assim, de um conhecimento do caráter de Jesus e do Evangelho. A gente vê isso muito no mundo religioso, até mesmo em escola da Bíblia, a gente vê bastante. As pessoas não entendem isso, que a gente tem que se diminuir, a gente tem que se humilhar, a gente tem que se converter para a gente poder entrar no reino dos céus. E as pessoas geralmente veem a igreja aí como palco, não é? Passar para o próximo slide. Otávio, tá fácil aí? Estou já pronto. Mateus 18, de 6 a 11. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Isso, tem mais essa outra parte aqui. O último versículo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Isso, obrigado, Otávio. Então a gente vê o quê? Isso pode ser as condições, a característica de uma pessoa prepotente, uma pessoa que não é convertida em si. Aquele que não é como essa criança que Jesus quis trazer como modelo, não é convertido no seu coração, humilde, manso. Ele pode, de fato, não só se perder a si mesmo, correr o risco de se perder a si mesmo, como nós vimos aqui no texto, principalmente os versos, deixa eu voltar aqui, versos 8 e 9, que ele fala, se sua mão ou seu pé te leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as 2 mãos e os 2 pés ser lançado no fogo eterno. Ou seja, uma pessoa que não tem esse caráter convertido, esse coração humilde, ele pode não só apenas se perder a si mesmo, correr esse risco, mas ele pode também vir a fazer um desses pequeninos, dessas crianças, entenda-se aí também, irmãos, tropeçarem. Quantas e quantas histórias nós não vemos aí de pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a igreja por causa de problemas, por causa de picuinha, de pessoas que muitas vezes não estavam preparadas para lidar com algum tipo de problema e se enfiaram, vamos dizer assim, no meio daquele problema e acabou escandalizando alguém e essa pessoa sai da igreja definitivamente. É o que a gente vê no mundo religioso, né? Muitas pessoas que a gente conhece se escandalizam com as coisas que vêm lá e nunca mais eles querem participar de qualquer tipo de coisa que fale de Bíblia ou de Deus. E muitas vezes, dentro da igreja, isso também acontece. Quando a gente não tem um caráter manso, né? Por isso que a importância da gente sempre estar buscando isso, sempre estar buscando edificação. A gente pode levar alguém a tropeçar. E o Senhor Jesus, ele diz expressamente o quê? Que os escândalos, eles existem, eles sempre vão existir, mas ai daqueles por quem vem esses escândalos. Era melhor ter uma pedra amarrada no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Então esse é um alerta nesse trecho que ele é válido para todos nós.
nós sempre temos que estar em vigilância, sempre temos que estar alertas com a nossa conduta, com a igreja, como nós tratamos com as pessoas, com assuntos, né, que discorrem durante nossa vida com os irmãos e na igreja. Passar para o próximo. Esse aqui eu mesmo vou ler. Do 12 ao 14, que diz: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, Deus ele demonstra a preocupação por cada uma das ovelhas, cada um de nós, cada membro, cada pessoa que integra a sua igreja. Nós vimos até aqui no texto que a gente tem que se cuidar, nós mesmos também, para não perecer, para não pecar. Temos que vigiar. Nós temos que ter cuidado para auxiliar nossos irmãos, como nós tratamos com os nossos irmãos, uns com os outros, para que definitivamente nenhum se perca. Esse tem que ser o nosso cuidado, porque Deus não quer que nenhum, nem que seja o menor de todos, nunca se perca. Deus tem um amor por cada um dos irmãos, por cada membro da sua igreja. Ou seja, todo mundo segura na mão de todo mundo e ninguém solta. Isso é igreja, isso é a vontade de Deus. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. E uma parte aqui onde o Senhor Jesus ele adverte, fala sobre a resolução de conflitos diretamente. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então nós vemos que a maior preocupação, a maior importância que Jesus ele dá nesse trecho do texto é o quê? Resolução de problemas. Problemas mal resolvidos entre 2 pessoas, ele vira assunto de fofoca entre 3 pessoas. E depois de 3 pessoas, ele passa para 5. E esse número só vai crescendo. E isso pode fomentar, pode criar uma bola de neve, um problema de proporções enormes, que venha escandalizar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Então essa tem que ser uma preocupação legítima. Tanto é que Jesus Cristo ele se preocupou em deixar isso para nós, através do Evangelho de Mateus, que nós temos que sim resolver problemas, porque um problema que a gente não resolve, ele faz o quê? Ele vai fomentando dentro do coração, ele vai tomando espaço, ele vai tomando espaço. E quando ele passa a não caber mais dentro só do nosso coração, ele vai ser espalhado. E assim, compartilhando aí uma experiência pessoal, eu já presenciei pessoas que tiveram alguns problemas com congregação, e o que acontece? Resolveram se blindar, vamos dizer assim, a si e a sua família. E foram gerando problema. O problema começou a tomar uma proporção tão grande que chegou um ponto que quando essa determinada pessoa
ela ia fazer qualquer atividade dentro da igreja ali, pregar ou qualquer coisa, muitos irmãos, a maioria da igreja estava bloqueada, trancada, não conseguia nem ouvir aquilo que um irmão falava, porque muitas pessoas eram ressentidas com um irmão, por causa de um problema não resolvido. Eu estou falando porque, gente, porque essas coisas acontecem, tá? O modelo da igreja é perfeita, mas se nós não vigiamos o contexto humano, o problema humano, nós podemos incorrer em problemas, dissoluções, divisões de congregações, que isso acontece a rodo, sabe? Então, se a gente se atenta ao que Jesus deixou claro aqui na palavra dele, para a gente sempre resolver os problemas, a gente consegue evitar problemas de uma proporção gigantesca no futuro e principalmente escândalo. Então Jesus ele orienta como agir, uma conversa pessoal e particular entre envolvidos de algum problema, com o alvo do quê? Não de repreensão, com o alvo de perdão e de arrependimento. Se isso não funciona, uma segunda conversa restrita e séria, com a presença de pessoas de confiança, sem espalhar notícia, sem espalhar boato. Se isso também não resolvesse, uma divulgação solene na reunião da igreja, sabendo que Jesus está presente e autoriza também uma expulsão de um arrependido, não arrependido. Claro, isso inútil, seria em último caso, não é? Uma pessoa que realmente não aceita aquilo que é a palavra de Deus. O processo ele termina no momento de arrependimento e perdão. E ele tem que ser tratado em sigilo máximo, de maneira respeitosa, sem danos a ninguém, se possível. Então, havendo problemas pessoais, tem que se falar com uma pessoa envolvida, que gerou esse problema. Nunca falar sobre ela para outras pessoas. Nós, sendo procurados como ofensores, de alguma maneira, porque ninguém é perfeito, muitas vezes a gente fala uma coisa que nós não percebemos, que para nós é corriqueira do nosso dia a dia, a gente fala uma expressão, mas alguém pode se ofender. Então a gente pode ser ofensor mesmo sem saber, muitas vezes, não é? E quando nós somos procurados, a gente tem que se dispor a ouvir, ouvir bem, esclarecer o caso, se arrepender e pedir perdão. E ouvir dizer é dizer demais, parar fofocas na hora. Eu não vou falar agora por causa do tempo, que a gente já se estendeu um pouco, mas depois vocês... isso até é um tema de uma mensagem que eu já fiz, qualquer dia eu vou ver se eu trago ela. Depois vocês pesquisem as 3 peneiras de Sócrates. É uma idealização filosófica de análise de fofoca, vamos dizer assim. Depois vocês dão uma pesquisada, é muito interessante essa colocação para parar fofoca, para parar boatos. Ou a igreja ela aprende com Jesus, com que ele ensina como perdoar e se arrepender, ser humilde, como nós vimos nesse texto aqui, se precaver, ou ela morre em contendas internas, em problemas. E acredite, irmãos, eu já vi histórias de congregações que realmente morreram, que acabou, não dividiu, acabaram por causa de problemas. E esse é o proceder cristão, seguindo os conselhos e os ensinamentos de Jesus. Então, para nós concluirmos, essa reflexão, ela nos leva a vigiarmos nós mesmos nas nossas dificuldades. Cuidado para com o nosso mais próximo, na igreja. Sempre resolver qualquer tipo de conflito e não fugir ou deixar o coração fomentar qualquer tipo de problema entre a irmandade. Então, que Deus nos abençoe. Otávio. Compartilhar.
Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. É tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então, procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que tu queres. Agradeço porque apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. E é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode suprir qualquer necessidade. Amém? Não sei, vai ter que... Tá ali. Já está Estão me aberto, ouvindo? Nelson. Sim, já está aberto. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja teu nome. Queremos agradecer mais uma vez por esse momento e oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor permitiu fazer até aqui nessa semana. Que o Senhor esteja abençoando todos que estão aqui presentes, abençoando, atendendo os pedidos de orações que tem sido mencionado todos os domingos nas congregações. O Senhor sabe a cidade de cada um. O Senhor sabe que todos nós temos nossos problemas para resolver. E que o Senhor esteja também ajudando todas as igrejas a ter o entendimento da tua palavra para saber resolver os problemas internos relacionados com relacionamento com os irmãos. Que o Senhor, queremos agradecer por essa palavra que nos exorta, nos ensina a ter esse entendimento para que possamos viver como o Senhor determinou na tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja também abençoando aquelas pessoas que ainda não reconheceram o teu poder, que ainda não te conhecem, mas que possa conhecer no futuro. E também que o Senhor esteja com as nossas autoridades, principalmente o nosso presidente da República, Messias Bolsonaro, dando sabedoria a ele, com seus assessores, ministros e demais pessoas, para saber lidar com esse problema da pandemia, do coronavírus e as demais necessidades, e para que também seja mundialmente reconhecida pelos governos externos relacionados com os países, para que os outros países também possam ter esse entendimento, os mais ricos ajudar os mais pobres nesse sentido, de vacina e outras necessidades mais com relação ao coronavírus, porque reconhecemos teu poder sobre nossas vidas, que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o Senhor possa nos orientar mundialmente em todas as necessidades das pessoas, Senhor. Que esteja com todos os nossos irmãos agora no seu trabalho, cada dia, agora nessa quinta-feira, que cada um, aqueles que vão sair para o seu trabalho, para que possa ter um bom relacionamento no seu trabalho, uma boa produção no seu trabalho, e que tudo seja feito para edificar também o corpo de Cristo conforme a tua vontade. Oramos, agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. É isso aí, Marco. É uma boa reflexão
porque eu achei interessante a colocação da criança, né, que é uma passagem que sempre a gente é bom refletir, que a criança, ela briga, bate uma na outra, de repente, está tudo brincando novamente. Então, o exemplo da criança é um grande exemplo para nós espelharmos, né? Aí por isso você vê a sabedoria de Jesus, que fala sobre isso, né? Irmãos, Obrigado, Marco. é como o irmão Marco falou, né? Linda pregação com relação a, né, a parte que diz se humilhar como uma criança, né? O que às vezes eu vejo que falta na igreja é maturidade, porque às vezes há desavenças e não há maturidade para resolverem, né? Para ter um entendimento. A maturidade. Infelizmente, né? Gente, nós precisamos sair. Eu gostaria só de agradecer o Marquinhos e lembrar daquele texto que ele falou: se tua mão, teu pé faz tropeçar, é melhor você cortar e entrar manco, né, no reino de Deus, do que perder a alma. Já pensou se ele falasse, se a tua língua te faz tropeçar, corta? Muita gente estava aprendendo Libras. Pois é. Verdade. Isso lembra a mensagem do Ivan ontem à noite, no devocional de ontem, foi exatamente sobre isso, sobre refrear a língua. Que a língua como é que é? Um órgão pernicioso, ele tem veneno. A gente estava comentando ontem de que, acho que foi o seu Manuel que comentou, o seu Nelson, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né, para ouvir mais e falar menos. E aí eu ainda brinquei que a gente tem que guardar, a língua tem o tamanho certo para caber dentro da boca. Porque a língua, quando sai para fora e fala demais... Né? Bom dia, irmão. Estrago. Bom dia, irmão. Só queria... Bom dia, só um minutinho. Obrigado, Marco. Diga bom dia. Eu gostaria Oi, Maria. Eu gostaria de agradecer ao Aí Marco. vai, Marisa. Tão bonitos, hein? Gostaria de agradecer ao Marco pela mensagem, a Deus também, que colocou no coração dele essa mensagem. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas eu tenho percebido que o Espírito Santo, durante essa semana, está falando diretamente comigo, porque todas as mensagens, não sei se está falando com os irmãos, mas está falando com mim. Não seja egoísta, não, é com a gente também. Divide com a gente. Com todo mundo. Todas as mensagens estão direcionadas para esse assunto. Não sei se os irmãos perceberam, né? Sim. Começou na segunda-feira, hoje já é quinta-feira, tanto no devocional da manhã como da noite, tem sido trazida essa mensagem para mim, né? Espero que os irmãos estejam... É uma necessidade. É uma necessidade nossa. Para mim também, viu, Valdir? Para mim também. Deus abençoe a todos. Amém. Oi, irmão. Oi, Jorge. Tudo bem, Jorge? Olha, Ivan. Ó, Jorge. Tudo bem, Marisa? Bom dia, Jorge. Bom dia, doutor. Bom dia. O seu microfone fechado, Marisa. O irmão Osmido aqui em... Pode? Natal. Com banana? Ah, que legal! Ele que tá me dando pousada aqui em Natal. Ô, Jorge, já tô com ciúme. Já tô com ciúme. Ele Ele que tá roubou dirigindo para você, você, então, já de tô com nós. ciúme. Já tô para pegar a mala dele e mandar de volta para São Paulo. Faça isso, pode faça mandar, a isso. gente aceita. Despacha. A gente pode pagar o selo. Amém. Tá bom. Valdir, eu posso aproveitar, Valdir, inclusive, Valdir, você comentou aí de que as mensagens, você disse que as mensagens são direcionadas para você, mas abrimos aqui para todos, que todos, eu inclusive agradeço a você, numas conversas que você já teve comigo, me chamou de um para conversar, nas admoestações que você já me fez, agradecer por isso. Graças a isso é que eu estou insistindo, que eu estou procurando mais,
Então, obrigado por isso. Então, não é só... considere-se também o bom irmão que ajuda também, tá bom, Valdir? Muito obrigado, Valdir. Verdade, irmãos, que o Valdir estava falando, porque ontem a gente estava com o Alex no estudo da palavra e justamente foi tocado muito nesse assunto de relacionamento como igreja, de como tratar as coisas, situações, né? E nós entendemos que quando Jesus disse que para nós o seguirmos, temos que negar a nós mesmos, no momento que nós estivermos uma situação para resolver dentro da igreja, nós pensarmos em mim, né? Como que eu vou ficar nisso, né? É algo a ser observado. Né? Pensar na igreja, na comunidade, como que vai ficar a igreja? Se eu posso abrir mão dessa situação, se eu posso realmente ficar com essa vergonha, né? Ficar com esta culpa, mesmo que seja enxuta. Então é algo que Deus está falando para nós. E a igreja, ela se arrebenta muitas vezes por conta disso, do egoísmo. Eu não quero levar esta culpa, eu não quero levar esta injustiça praticada, né, na minha pessoa. Então realmente é um recado para nós, entendemos que assim como Cristo fez, precisamos nós, muitas vezes, levar a culpa. Deixa quieto. Vamos deixar. Se a igreja ficar bem assim, vamos deixar assim. Realmente Deus tem falado, irmão. Glória a Deus. Obrigado, Amém. Um dos problemas é que a pessoa não quer levar o dano, né? Como fala aquela passagem lá de 1 Coríntios 6, a pessoa não quer sofrer o dano. Eu estou no meu direito, eu vou até o fim. É só por falar isso. Então, infelizmente, existe isso, né? Bom dia, Ivan. Bom dia. Bom dia. Pode passar um cafezinho aí, Ivan. A gente passar vontade, poxa vida, que maldade é essa? Ele é cara de pau, né? Muita cara de pau. Você acha? Eu tenho observado sempre que quando a gente percebe isso nos cultos, na escola dominical, que quando o Espírito de Deus quer falar, ele fala, ele usa as pessoas, a gente vai observando que ele está sempre no mesmo assunto, batendo na mesma tecla. Então, o mais importante é a gente observar sempre nós, né? A gente pensa que é alguém que fala, alguém que faz, alguém precisa ouvir isso, mas a gente sempre, eu tinha uma irmã na igreja, a Anitta, ela falecida já, ela sempre falava, né? Quando você aponta um dedo, tem 4 apontando para você. Então, a gente sempre observar o que, né? Eu sempre falo, quando a gente fala muito, a gente dá bom dia a cavalo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Porque sempre tem 4 dedos apontando. Então, quando a gente fala, vê o Espírito Santo de Deus falando, observar nós qual é o nosso procedimento, o que nós estamos fazendo. Tem que pegar para nós. E a igreja no geral, porque ele está falando com a igreja no geral. Sim. E é interessante que os últimos 2 versículos que o Marquinhos leu, as pessoas usam como desculpa para não se reunir, né? E fala que onde está 2 ou 3 reunidos, Jesus está comigo. Não precisa mais. Mas esquece mais. de ler todos os outros versículos, que na verdade engloba um contexto muito maior. E Jesus não está falando, não, você pode ficar sem se reunir, não é isso. Jesus estava falando que quando você finalmente se perdoou um ao outro, vocês resolveram a questão, eu estou junto com vocês. É interessante as pessoas usarem isso como pretexto para não... Eu estou com raivinha, não gostei do Marquinhos, não gosto dele, não vou me reunir porque ele está lá. Normalmente eu gosto de você, viu, Marquinhos? Procura usar muito trocadilho, né? Domínio próximo é dominar o próximo. Como é que é? Repete aí, porque o negócio ficou lento. Engasgou, você conversar. Desculpa. A turma normalmente usa muito trocadilho, né? Domínio próprio domina o próximo. Eu quero dominar o próximo, não é domínio próprio. Eu já vou escrever essa também. De você ir lá conversar com o teu irmão. Muito boa mensagem, Maicon. Quando é para você ir com o irmão, para você conversar com o irmão, ele vai colocar. Eu tenho que falar para todo mundo. Ô, Mary. Oi. Desculpa que caiu. A hora que você estava falando, caiu a internet aqui. Mas já voltou. Toquei um botão errado aqui, caiu. É que o Marquinhos é gente boa, estava falando. Ô, Jorge, tá com o Osnildo? Tô morando com ele. Tô morando com ele. Você estava com ele no carro? Aqui, ó. Ai, que delícia!
Lúcia! Ai, que saudade! Fala, meu querido. Tudo bem, Ivan? Tomando um cafezinho. A gente foi pegar o pão agora. Eu tenho que segurar esse corpício aqui, não tem jeito. É muita maldade isso. Um pega o café, já está comendo, o outro vai lá e pega. Eu sinto muito, não era isso que eu queria fazer com vocês, não. Tem que exercitar a humildade, Não juízo contra vocês. Vocês podem vir. Estão todos convidados. Tem estamos indo. Gente, Estamos indo. Eu nem vou Até mostrar amanhã. isso. Até amanhã, Deus. Também, Zeninha. Fala, doutor. Amanhã. Nós vamos botar um ônibus A aí, mesa bota para um vocês ficarem com vontade, viu? Mas está uma mesa bem bonita. Mary, rapidinho, Mary. Uma coisa rapidinho ainda, Mary. Esses 2 versículos que você falou é aquela história de interpretação de texto. Ele diz assim: lógico. 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Então, se você não tiver de acordo com o que Cristo diz, com o que Cristo prega, com o que Cristo pede, nem vocês 2 ou 3 estão reunidos. Não. É uma, como disse o Mark, é uma panelinha, como disse a Célia, é uma panelinha. Você tem que estar reunido em meu nome. Nossa. Amando a Deus em primeiro lugar, amando ao seu irmão em segundo lugar, e aí você se coloca e você vai se colocar perante os irmãos, junto com os irmãos. Se não for assim, vocês nem estão reunidos em meu nome. É uma panelinha. Só está fazendo uma mini panela, assim, é isso. Gastando tempo. É uma coisa desses cursos que eu tenho participado, online, e um dos cursos foi muito interessante, porque uma pessoa saiu, porque estava com dúvida sobre o que estava sendo falado. Aí a pessoa foi falar com a liderança da igreja, que ele não é da Igreja de Cristo, é de uma denominação, foi falar com a liderança, aí falaram para ele sair, porque ele estava no lugar errado. Pois é. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente... E aí, mais tarde, ele entrou em contato no grupo, pediu para voltar, entrou em contato no grupo e falou assim, perguntou... onde tem uma congregação da Igreja de Cristo próximo onde ele morava. Porque ele tinha decidido com a esposa abandonar aquela denominação, que eles não estavam seguindo a Bíblia. Oi, Matheus. Bom dia. Oi, Matheus. Obrigado, Marco, pelo negócio. Oi, Matheus. Diga. Diga, Matheus. Aula. Gostou da aula, né? Obrigado pela aula, Mark. Alô, Matheus. Cadê o Mark? O Mark está aqui. O Mark está aí. Seu microfone fechado. Bom dia a todos, viu? Eu estava com o microfone fechado. Bom dia, Sandra, Rogério. Bom dia, Rogério. Bom dia, Sandra. De nada, Mateuzinho. Ficaram bonitinho de ponta cabeça um momento ali. Tá muito legal. Deus abençoe, Matheus. A gatinha mexendo aqui. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, Matheus. Bom dia, Matheus. Fica com Deus. Até amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã, Matheus. Até amanhã. Mas tá tudo congelado. Eu também vou me indo, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Ô, Marcos, pode... Minha internet hoje tá muito ruim, tá todo mundo congelado aqui. Oi, Mari. Bom dia, pessoal. Ficam com Deus. Bom dia, Maria. Bom dia, amém, Marisa. A Lúcia também. Bom dia para a Lúcia, que eu vi a Lúcia sentada com você, Marisa. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Bom dia, Lúcia. Fiquem com Deus. A Lúcia está nos acompanhando aqui. Tem muita coisa para arrumar aqui. Vou sair também. Vai deixar só o Ivan comer sozinho? Sacanagem, não pode? Se vocês estiverem me ouvindo, minha internet está muito ruim hoje. Todos vocês aí, vou sair. Dá para ouvir, sim. Legal, eu ver, Valdeci, dá para ouvir. Você estava fazendo quando você congelou assim. Olha. Valdeci, a minha também caiu aqui, Valdeci, mas eu voltei. Valdeci, o problema, Valdeci. Se machucou, Valdeci? Falei para você, seu Francisco, bom dia. Esqueci de falar, desculpa. Bom dia a todos, Deus abençoe, um beijo, viu? Fiquem com Deus. Amém, amém. Bom dia a todos, tchau. Bom dia, eu não vejo ninguém, eu só tô vendo só a Mary com a mão no cotovelo, assim, ó. A imagem tá congelada. Bom dia a todos, Deus abençoe. Bom dia, Valdir, abençoe. Amém.
Ô, Valdeci, o problema é que tá congelando aí, porque você está na frente da geladeira. A Shirley está parecendo melhor, que ela está do lado do fogão. Muda de lado, Valdeci. Muito triste, essa foi horrível. Ah, Mary, eu tentei, Mary. E o nome de vocês que aparece no rodapé aqui, com aquele antena, tá tudo vermelhinho. A sua internet não tá boa mesmo, Valdeci. Não tá. Mas, ó, essa aula foi muito interessante, mas principalmente quando eles falaram que tem se repetido, né? Nos devocionais que as pessoas estão participando, etc. Sim. Eu acho que é Deus falando, escuta, a pandemia vai continuar e é melhor vocês começarem a se reunir, porque o negócio vai ficar feio pro lado de vocês. É isso mesmo. Verdade. Não é? Eu não sei, a sua congregação já voltou a reunir, Valdeci? Oi? Vocês já voltaram a se reunir na igreja nos domingos? Já tem uns 2 meses. Tá. A nossa ainda está esperando o término lá do elevador. Começar a nova pandemia. Nós comemoramos 3 meses domingo passado. 3 meses foram... Domingo passado foi 3 meses. Você sabe que a Rebeca está indo lá, ela foi domingo, né? Sim, eu vi os meninos. Ela chegou à conclusão de que ir até Guarulhos não está fazendo mais sentido. Porque eles estão do lado do metrô, eles estão muito próximos do metrô. Sim. E eu já tinha comentado com ela no ano passado, eu falei, Rebeca, eu não sei por que vocês vêm até Guarulhos, mas foi o pai que começou. Eu falei, mas filha, não é? Você não tem que ficar grudado numa certa congregação. Você tem que começar a pensar no que é mais fácil. Corta. Pode cortar o cordão, o pai já foi. Corta o cordão umbilical. Tem que cortar o cordão umbilical. E aí eu falei, você pode ser mais útil numa outra congregação? Já parou para pensar nisso? E a vida dela é toda no metrô. Os meninos também, é tudo metrô, ônibus. Sim. Aí ela pensou bem, aí depois o pessoal está demorando, né, para voltar, e os meninos estão doidos para ir para a igreja. Eu falei, então vai, vai para lá, vai começar a frequentar lá. Precisa. É bom, sim. Eu os vi que eu estava no domingo. Para mim é um pouco complicado porque você tá eu chego, não, e mais isso. Descosta. Eu chego cedo. Eu chego por volta de 8h30 na metrô sozinho, monto tudo, aí eu faço a escola dominical, e aí eu tenho 10 minutos entre a escola dominical, 10 minutos mais ou menos, entre a escola dominical e o começo do culto. Então não dá para ver todo mundo, não dá para cumprimentar todo mundo, não dá. E assim, então eu passei por eles, o Davizinho estava sentado bem no cantinho, que o Davizinho, eu fui monitor num dos acampamentos com ele, e aí deu um bom dia, um tchauzinho, mas eu estava de máscara. Ele provavelmente nem me reconheceu. Nem reconheceu. Explica aí. Não, a Shirlene ainda mais com a barba. Imagina o tamanho da máscara. Estava desse tamanho a máscara para segurar tudo. A Shirlene está perguntando se o Davizinho é o neto. É o Davizinho. Na verdade, ele chama de Davizãozinho. Davizãozinho. É seu irmão, Mary? É o meu sobrinho. Sobrinho dela. O meu irmão é o Davizinho. Meu pai era Davizão. O meu irmão era o Davizinho e meu sobrinho é o Davizãozinho. Eu tô tomando café, vocês aceitam? Mary, vamos embora. Vou processar esse povo. Mary, não, eu não quero mais saber. Eu estou me retirando. Já é a segunda pessoa mal educada nesse. Terceira pessoa! Terceira pessoa mal educada. Isso é muita maldade. O Sérgio não fala nada, ele deve estar tomando café também. Olha lá, está até sem câmera. Está escondido, né? No canto dele. Ó, só no Sérgio aqui, ó. Mary, é para chamar em particular, né? Um irmão por irmão, não é? Então. É para espalhar. Não, sai um pouquinho, Mary, que eu preciso falar com o Valdeci e com a Shirley sobre isso. Tá? E depois... Aí depois que eu falar com eles, se não resolver, eu chamo você e o Sérgio para a gente conversar. Tá bom? Isso, 2 ou 3. O pão vai torrar ainda. E aí deles, folha, tá vendo? E aí deles, se não tiver café, para a gente conversar os 4, 5.
Ai deles. Falar nisso, eu preciso ligar para o Alexandre, né? O Ele Alexandre. não apareceu hoje, de BH. Não, ele apareceu sim. Ele avisou. Não, ele... Tchau, gente. Tchau, Sérgio. Bom dia. Sérgio, um abraço. Fica com Deus. Bom trabalho. Ele entrou sim, Valdeci. Ele entrou antes. Eu preciso ir. Os cachorros fazendo escândalo. Até amanhã. Beijo, Até amanhã, velho. Tchau, beijo. Até amanhã. Agora eu vou tomar café, viu? Vai lá. Valdeci, ele entrou sim, mas ele tinha... você sabe que ele faz Uber também, né? E ele tinha um compromisso às 8 horas em ponto, então ele ia sair um pouco antes. Então, será que ele ia levar o pai dele no médico? Não sei, ele disse que tinha um compromisso no Uber, ele disse. Que ele tinha uma corrida para fazer. Então, ele já avisou que ele ia sair a Francesa, ele avisou que ia sair de mansinho, e foi isso que ele fez, ele saiu de mansinho. Ele assistiu com certeza. Então tá bom. Sim. Tá bom, eu também vou aproveitar, vou sair a Francesa também. Tá bom, tá, viu? Tenha um bom dia, que Deus abençoe, viu? Amém. Até amanhã. Fiquem com Deus, um bom dia para vocês. Deus abençoe, viu? Fica com Deus, beijo, obrigada. Beijo nas crianças todas, viu, Shirley? Chilene, desculpa, Chilene. Tá joia. Um beijo nas suas crianças todas. Tchau, Valdeci. Fica com Deus. Tchau. Um grande abraço. Um grande abraço. Bom dia. Bom trabalho.